Amém? Salve os irmãos com a paz de Jesus. É motivo de muita alegria, né? Nós estamos na casa de Jesus, nosso Pai, para falarmos dele. Livro de Filipenses, capítulo 4, tradução NVI. Amém? Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneça assim, firmes no Senhor. Ó amados, peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com o Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos os nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Vamos seguir aqui, eu quero ler tudo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De forma, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram o bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, em seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas. Desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, mas é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram.
são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos. Amém. Saudem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E eu venho acompanhando, eu não pude estar presente em alguns dias, mas eu acompanhei pela internet. E algumas coisas aqui já foram brevemente ditas, tanto no capítulo 1, tanto no capítulo 2, no 3, e pelo pastor agora há pouco no capítulo 4. Né? Então, já foram falados e várias coisas, já foram, né? Uma pincelada. Mas a igreja aos Filipenses, a carta à igreja aos Filipenses, trata-se de uma narrativa sobre a igreja de Filipos. Paulo diz assim: se alegre-se, alegre-se. Não fique triste, em outras palavras. Alegre-se o coração de vocês. Eu sei que tudo o que está à nossa volta nos oprime, mas alegre-se, né? E o tema da nossa sequência de mensagem é a verdadeira alegria, né? E a palavra de Deus diz que, além dele nos mandar ficar alegres, ele ainda deu uma recomendação para nós. Olha, permanecei firmes. Porque a alegria, ela só vem através de uma firmeza. A alegria, ela só vem a partir do momento que nós temos a certeza, né, em Cristo Jesus, que está em nós. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos mais eu, mas Cristo é em nós. Né? Se Cristo é em nós, não tem por que nós ficarmos tristes. Né? Muitas coisas aconteciam na cidade de Filipos. Uma cidade a qual era estrategicamente muito popular. Tinha muita gente. Né? Tinha pessoas na cidade de Filipos, ex-militares naquela cidade. Era uma cidade, né, estrategicamente naquele lugar. A missão de Paulo, né, era passar para a igreja de Filipos essa ordenança. Olha, em tudo isso que vocês estão vivendo, passando, primeiro, permaneceis firmes. Segundo, eu tenho a necessidade que vocês, igreja, cuide, ajude a nossa irmã Evódia, a nossa irmã Sintique. Eu preciso que vocês cuidem dela. Para Paulo, em pequenas palavras, ele estava dizendo assim: olha, essas duas mulheres que lutaram comigo, que ajudaram de alguma forma, é de extrema importância para mim. Ele não estava falando, em particular, aqui do nosso Deus, do cuidado de Deus para aquela mulher. Não. Ele estava falando do cuidado da igreja em receber aquelas mulheres. E isso me chamou a atenção. Porque aquelas duas mulheres, tinha algo nelas que o seu coração se encheu de um sentimento que não era por Deus. Um sentimento de discórdia, um sentimento de separação. Porque alguns historiadores vão dizer que essas duas mulheres, elas não se falavam.
Elas não se batiam. E isso me chamou a atenção. Falei, puxa vida, há tantos anos atrás já existia pessoas como a nossa irmã Evódia e Síndica. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Porque nós estamos falando de Paulo assim superficial. Nós não andamos com Paulo. Nós não vimos Paulo. Nós não sentimos Paulo. Mas aquelas duas mulheres caminharam com Paulo. Andaram com Paulo. Aprenderam de Paulo. E aí me chamou a atenção que uma igreja, preste atenção, uma igreja que tenha um líder segundo o coração de Deus, não deixa nada errado. O líder naquele momento era Paulo. Mesmo de longe, ele mandou recado, receba a minha irmã aí, cuida dela, conversa com ela e muda essa situação. Isso não provém de Deus, não é para ficar assim, entendeu? Quando aquelas duas mulheres foram para a igreja já estava apta para solucionar o problema daquela mulher. Aí eu tenho mais uma lição que Paulo me deixou. O líder, que naquele momento era Paulo, ele deixa uma lição. O líder, ele tem que estar preparado. Preparado. Porque vão entrar pessoas com determinados problemas e nós temos que saber lidar. Saber discernir. Porque tem coisas que são da carne humana e tem coisas que são espirituais. Nós temos que ter o discernimento. Temos que ter a preparação. Temos que ler, temos que jejuar, temos que orar, temos que fazer, segundo o coração de Deus para as nossas vidas. Então, primeiro, a igreja tinha um líder, a igreja não estava abandonada. Segundo, o líder e a igreja estavam preparados para receber as duas irmãs. E aí, acontece um fato muito importante. Uma igreja tem a sua identidade. Toda a igreja tem a sua identidade. Falando em outras línguas, umas são conhecidas pela banda, outras são conhecidas pelo louvor, outras são conhecidas pela palavra, outras são conhecidas pelos líderes, mas o ponto central sempre é Cristo. Sempre é Cristo. E aquela igreja de Filipos tinha uma identidade. Paulo disse, olha, faça notório, faça elas saberem, mostre a elas o amor que vocês têm. A amabilidade. Mostra para elas como é que se faz, como é que se recebe o amor de Deus para conosco. Vamos mostrar para o próximo como Cristo nos ama. A terceira lição que Paulo me deixou é que toda a igreja tem a sua identidade. Como toda a igreja tem a sua identidade, toda a igreja tem seus problemas. Todas elas. Igreja é lugar de pessoas necessitadas. É lugar de pessoas doentes, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Igreja é lugar de receber. E nós temos que estar pronto para dar. Mas dar o quê, irmão Silas? O amor. Como que Cristo, Ele amou a nós.
Ele padeceu a morte de cruz. Ele morreu por nós. Ele demonstrou como nós se sentimos amados. E a igreja tem que ter essa visão, tem que ter essa identidade de estender a mão para o próximo. O pastor me disse uma coisa numa determinada palavra que ele falou, e ele disse assim da seguinte maneira, que o Senhor Jesus é o lavrador, nós somos o ramo. Isso ficou no meu coração até hoje. Porque eu não tinha entendido ainda. Talvez a minha visão estava um pouco diferente. Não é a palavra que estava diferente, não, a minha visão estava um pouco diferente. Mas ele disse, olha, o meu pai é o lavrador, nós somos o ramo. Se porventura o ramo estiver caído, o meu pai vem, pega o ramo e coloca nos varais novamente. Poda, e assim sucessivamente vem o crescimento. Eu te pergunto, qual é a visão da igreja de hoje? Será que estamos tendo realmente essa amabilidade para com o próximo? Será que temos um minuto sequer da nossa vida para mandar mensagem para alguém e dizer, você está bem? Vamos para o culto hoje? Muitas das vezes o que acontece, a gente nem lembra. A gente nem se importa, muitas das vezes. A gente se importa conosco mesmo. E aquela lição que a igreja deixou, né? Ali para aquelas duas mulheres, o meu líder está pronto, nós estamos prontos, o amor de Deus Pai está conosco e pode vir. Vem que nós vamos cuidar de vocês. Essa era a visão de Filipenses 4, nesses poucos versículos aqui de cima. E já foi falado algumas coisas. E eu não queria entrar nesses detalhes. Eu queria apenas falar sobre uma coisa. E que Paulo, ele disse. E eu me perguntei para mim mesmo. Por que é que Paulo falou sobre isso? Por que Paulo teve que alertar a igreja sobre isso? Aí, eu anotei aqui algumas coisinhas. Ele diz assim, não andeis ansiosos, não é? E eu me indaguei, peraí. Por que Paulo teve que falar para a gente não andar ansioso? Porque naquele tempo, Paulo teve a necessidade de chegar e falar, eu tenho uma recomendação para vocês. Depois de tudo isso, de receber a irmã, tratar da irmã, cuidar da igreja, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. O meu coração ferveu na hora. Porque nos dias de hoje, passamos por momentos em que às vezes a gente nem percebe, mas a ansiedade ela bate na nossa porta. E a ansiedade, ela não traz coisas boas. A ansiedade, ela traz desequilíbrio. Desequilíbrio. A ansiedade, ela causa atrasos. A ansiedade, ela tira a paz. A ansiedade tira a confiança em Deus. A ansiedade traz medo e angústia. O meu coração começou a queimar na hora. Deus falando comigo. A igreja de Jesus, muitas das vezes, passa por momentos de ansiedade.
Aí eu fui questionar a Deus, perguntar para Deus uma direção sobre isso. Ansiedade, uma doença física? Uma doença espiritual? O que seria essa ansiedade que Deus estava falando comigo naquele momento? A ansiedade que Deus falou comigo é sobre a ansiedade espiritual. Porque a carnal, nós sabemos já. Tem remédio para tratar, tem tratamento e outras coisas que a medicina proporciona para a pessoa. Mas, se nós não tivermos um equilíbrio com Cristo, a ansiedade, ela tira a nossa vida. Ela tira a nossa paz. Ela nos deixa angustiado. Ela nos deixa cabisbaixo. O que seria essa angústia? É muitas das vezes algo que a palavra fala, ânsia, é algo que ainda não aconteceu. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Muitos anseiam pelo batismo com o Espírito Santo. Mas é raro de se ver hoje em dia. A pessoa anseia, mas às vezes ela não consegue ainda, porque não é o tempo. E eu estava analisando, e eu preparei uma parábola para os irmãos entenderem qual é esse tipo de ansiedade que eu estou te falando. Existia um homem que ele tinha um poder aquisitivo muito bom. Ele comprou o terreno da sua casa. Ele fez a planta da sua casa. Chamou a empreiteira, chamou o pedreiro, o arquiteto. Vamos sentar aqui, vamos conversar. O projeto é esse. Eu quero que vocês façam exatamente como está no projeto. Todo mundo, lógico, concordou. Tudo bem. Agora, pode deixar com a gente. A gente vai dar sequência no seu projeto. O que aconteceu? Aquele rapaz, com o seu poder aquisitivo, foi embora. Foi fazer outras coisas da sua vida. De frente à obra da sua residência que ele estava fazendo, tinha uma moça. A moça morava há muito tempo lá. Consequentemente, esse homem passou muito tempo fora. Ele passou muito tempo fora. Não sabia como estava o seu projeto. Aí, o que acontece? Esse homem, enquanto ele estava fora, o projeto que ele tinha feito, não fizeram de acordo com o que ele queria. Ele chegou, pegou o projeto, na obra agora, olhou para o arquiteto e disse para ele: você não tinha um projeto na mão? Por que é que você fugiu do projeto? E isso trouxe angústia para o coração dele. Porque ele tinha o projeto. Ele tinha condição. Ele planejou isso. Só que não saiu da vontade dele. E isso deixou o seu coração triste. Só que a parte de cima da casa já estava pronta. Então este homem subiu a parte de cima da casa e começou a orar. Senhor, eu sei, Jesus, que esse projeto, a qual eu tanto queria, não ficou do meu agrado. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Eu não quero me perturbar, eu não quero ter esse sentimento de ira contra esse pedreiro. E começou a orar, 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 orar.
Do outro lado da rua, na sacada da casa, a mulher estava assim, olhando. Enquanto a casa não terminava, quando possível, ele ia lá e orava de novo. Ia lá e orava de novo. A casa ficou pronta. Você sabe o que aconteceu? A mulher, moço, eu vim agradecer você. Ele falou, mas pelo causa de quê? Por causa de quê? Porque enquanto a sua casa estava sendo construída, eu vi o senhor orando. E enquanto o senhor estava orando, eu me animei para orar também. Aí a máscara da ansiedade dele diminuiu, foi para a lona. E a mulher disse para ele, agora você faz o seguinte, pega a tua mala e vai, porque o teu lugar não é aqui. Pode pôr a placa e vender. Você só foi um instrumento para a minha vida. Resumindo a história. Ele estava com seu coração naquela ansiedade de terminar a casa, mas ele não sabia o verdadeiro projeto. Ele tinha o papel, mas Deus tinha o controle. E é isso que o Senhor falou ao meu coração. Você pode ter o projeto, você pode ter o papel, mas quem dá a direção e quem dá o controle sou eu. Por isso que ele está dizendo aqui, não fiqueis ansioso por coisa alguma, porque o controle não está na sua mão. O controle sempre vai estar na mão de Deus. E eu não sei o que é que você planejou, o que é que você tentou ou está tentando construir. Eu não sei. Mas Deus diz nesta noite, tira a ansiedade do seu coração, porque eu ainda estou no controle. Hoje você não está entendendo nada. Hoje você olha e fala assim, Senhor, não aconteceu ainda nada. Será que o Senhor está neste negócio? E hoje Deus está dizendo, eu estou no controle. Por isso que ele diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E aqui, Paulo traz uma receita para nós que queremos estar alegres com Cristo. Você já teve a experiência de você estar cabisbaixo, um pouco triste, desanimado, enfermo, que nem eu, que entrei, enfermo, e pela honra e a misericórdia de Deus eu não estou sentindo nada, porque Deus me curou? Porque Deus ainda cura? Eu estava com uma dor na coluna agora há pouco. Não estou sentindo mais nada. Porque não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Minha irmã ainda falou para mim, depois que você terminar a pregação, tudo isso aí passa. Ela disse. Talvez seja o peso do chamado de Deus. Para não chegar a este lugar e falar a palavra. Mas não podemos olhar para as dificuldades. Vão ter dias difíceis. Vão ter dias trabalhosos. Vão ter dias que nós vamos querer parar. Vamos sentir a ansiedade de querer, às vezes, fazer e não vai dar certo. Mas, com tudo isso, nós temos alguém que está no controle da nossa vida. E ele deixou uma receita para aquela igreja. Olha, meus irmãos, todavia, orai com oração e súplica. E eu fui tentar entender o que seria oração e súplica. Aí eu entendi. E o pastor deu um exemplo aqui sem ele perceber. Senhor,
nós te damos graça por nós estarmos aqui, por nós conseguimos chegar na tua igreja. Nós somos gratos, Senhor, porque muitas coisas, muitas maravilhas, o culto e aí vai. Isso é uma oração de agradecimento a Deus. Já a súplica é algo mais profundo, é algo com um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais apertadinho assim. Porque assim, orar em súplica, muitas das vezes, não é por você. É por outra pessoa. Uma pessoa que precisa da cura, uma pessoa que precisa de uma direção, uma pessoa que precisa, muitas das vezes, se recompor, se achar, que muitas das vezes está perdida, sem direção. Isso é a súplica. Súplica é nós tirarmos de nós e darmos a importância para o nosso irmão. É tirar de nós um pouco da virtude que está em nós e transferir para o nosso irmão. É suplicar pela vida do nosso irmão. Isso é a súplica. E com isso tudo, Paulo, ele vai dizer assim, lá no final da sua carta já: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele praticamente fecha com chave de ouro, dizendo assim, olha, se vocês seguirem o meu conselho, se vocês olharem para a minha vida, olharem para os meus ensinamentos, vocês vão viver muito bem. Porque ele ensinou nós a orar, ensinou nós a suplicar, né? Ensinou nós a evangelizar, ensinou nós a cuidar do próximo, do nosso irmão, a ser um líder, a ser um bom líder. O que mais falta, ou o que mais vai faltar, não vai faltar nada. Se nós tivermos a presença do Senhor, se nós tivermos a confiança em Deus, não vai nos faltar nada. Porque agora nós temos a direção, nós temos o ensino, é só nós praticarmos. E com isso, eu encerro a minha fala dizendo, ele ainda diz assim, eu vou pincelar um pouco. Já foi falado. Mas eu quero dizer para você, Paulo, ele fica alegre quando ele vê que novamente a igreja se lembrou dele. Paulo, ele fica alegre. E ele diz assim, olha, sobre as ofertas, né, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter o que não ter. Eu sei disso. E o crente, que ele é ofertante e que ele é dizimista, ele tem algo com Deus maior, porque a palavra de Deus diz que aquele que dá com alegria, ceifa com alegria, né, receberá de Deus também com alegria. Aquele que dá em abundância também receberá em abundância. Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, todavia, também, muito obrigado, porque vocês não se esqueceram de mim. Mas assim, o que vocês puderem ajudar, vocês ajudam. Porque aqui ele está dizendo o seguinte, ele está falando sobre missões. A missão também é financeiramente. A igreja, ela é necessitada. Muitas das vezes as pessoas vêm para pegar um alimento e nós temos que ter um alimento.
dar ajuda, dar assistência. Não é só a questão do dinheiro, não é isso. Porque quando a gente tem, a gente ajuda. Quando a gente não tem, Deus enviará a ajuda através de outra pessoa. Porque Deus, ele não vai deixar ninguém passar fome. Ele cuida. Amém? E assim eu quero deixar para a amada igreja essa lição, a qual Filipenses nos deixou. Com tudo isso, não vamos esquecer da oração. A base de tudo para ter uma vida feliz com Cristo é a oração. Eu já disse para os irmãos, muitas das vezes nós entramos dentro da igreja, cabisbaixo, triste, angustiado. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e nós falamos da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu estou aqui com os meus joelhos dobrados e eu vim para te adorar. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto como se alguém tivesse do meu lado e começasse a passar a mão nas minhas costas e vinha o bálsamo sobre a minha vida. Isso é servir a Deus, sentir a Deus, caminhar com Deus. Então nós temos que caminhar à base da oração. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.